Espera, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou uma pessoa religiosa. Tem essa não. Liga lá pra cima, eu tenho direito a um advogado. Princesa, você tem altos registros aqui de ganância, ódio, inveja, intolerância, corrupção, traição. Vai negar? Não, eu tive meus erros, mas paguei por eles. Pagou. Comprei o cajado de Moisés pra abrir meus caminhos, tá aí? Tá. Comprei a vassoura ungida pra varrer meus pecados. Comprou. Comprei a fronha de Paulo pra dormir com o pensamento em Deus. Confere. Comprei Óleo de Maria Madalena, o anzol de Pedro, o tijolo de Salomão, o carvão da fogueira santa, o cofrinho do filho pródigo, a azeitona do Monte Calvário, o fermento do pão da Santa Ceia, a semente da casa própria, o vinho das bodas de Caná, blá 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 blá. Então! Ô, querida. O quê? Tudo produto pirata. Não. Mente queimada no Lago de Fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do Lago de Fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. A prisão final e eterna para aqueles que em vida escolhem o inferno como melhor opção. Ajude-me! Ajude-me! E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. O diabo já sabe o sofrimento que o espera, e sua estratégia é levar o maior número de almas para este lugar. Vai, Abraão! Tenha misericórdia de mim! Aonde a distância entre você e Deus será eterna. O Senhor está aí com Lázaro. Envia-o até aqui, para que ele molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque estou agoniado nestas chamas. Não haverá misericórdia. Vai, Abraão. Só te peço uma coisa. Permita que Lázaro vá até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos.
ordem que lhes diga que alerte-os para que eles não venham. Não venham parar neste lugar de tormentos! Eles têm Moisés, eles têm os profetas. Deixe que seus irmãos os escutem. Não! Mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, se arrependerão. Não, se eles não escutam Moisés nem seus profetas, tampouco se convencerão se alguém ressuscitar dentre os mortos. Porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Vindo depois disto, o juízo. O juízo virá para todos. E quando o livro da vida for aberto, seu nome estará lá entre os salvos. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, e a condenação é esta, e a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Bem-vindo. É o paraíso. Sim, Lázaro. Venha para o lugar que o teu pai lhe preparou. Ou sua alma entre os perdidos do lago de fogo? Por favor, não! Ajude-me! Por favor! Não!
Há vários lugares aqui na frente, ó, tem um espaço vazio. Então, quem está chegando agora, procura ocupar esses espaços aqui na frente. Né? Nos procurar nos assentar próximos uns dos outros. É bom estarmos na casa do Senhor nosso Deus, para louvar, para adorar o Senhor. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Vamos estar orando ao Senhor, levantando o clamor. Quero que você esteja orando com alguém que esteja ao seu lado, alguém próximo. Nós possamos estar ministrando palavras de bênção na vida dos irmãos. Nós possamos levantar um clamor pelas famílias, pelos jovens. Há lugares aqui na frente, ó. Esses envelopes que estão na cadeira não estão guardando lugar, não. Esse é um envelope para ação social que você pode estar ofertando depois. Então, vamos levantar um clamor. Pai querido e santo, nós te rendemos graças por essa noite. Consagramos ao Senhor esse tempo, entregamos ao Senhor esse culto, oferecemos ao Senhor o nosso louvor, colocamos, ó Deus, a nossa vida na tua presença. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. E fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. E fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agora, Senhor, clamar ao teu nome, pedir ao Senhor que venha visitar a cada família, a cada vida que adentrou aqui hoje, as famílias que estão aqui representadas. Que o Senhor venha cumprir com a tua bênção. Com o teu favor, Pai, nós precisamos, Senhor, da tua presença, da manifestação da tua presença. Por isso, ó Deus, visita-nos, ó Senhor, toca o coração de cada um que adentrou aqui hoje, que haja quebrantamento no meio da tua igreja, que haja cura, que haja transformação, que haja libertações no nosso meio, que o Senhor venha curar almas, que o Senhor venha curar corações feridos, que o Senhor venha restabelecer, ó Deus, aqueles que estão abatidos, que o Senhor venha restituir a alegria, que o Senhor venha tocar profundamente cada coração, cada vida que adentrou aqui, ó Deus. Nós te oferecemos esse culto, queremos, ó Pai,
E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta. Em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus agora. Hoste da maldade, eu declaro agora na autoridade de Cristo. Receba fogo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o nome da besta. Ou o nome da besta, ou o número do seu nome, ou o número do seu nome, ou o número do seu nome. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. I will not worship that. Não! With all our hearts we follow you. Bow your heads! And seek your presence. With all my heart I follow you. I fear you. I seek your presence. Bring them! Oh, my friends. Your faith will be tested. Já no capítulo 3, nós temos uma história com os amigos de Daniel e que tem um paralelo com os últimos dias da história mostrados no livro de Apocalipse, como mostrados em Apocalipse. No final do capítulo 2, nós temos um rei admirado, com a estátua e com os impérios que viriam. Por um tempo, esse rei ficou impressionado com essa mensagem, mas não durou muito essa impressão. O que aconteceu com Nabucodonosor depois de certo tempo? O capítulo 2, 46 e 47, fala que Nabucodonosor, ele declarou de que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses, o Senhor e Rei, revelador de mistérios. Foi essa a declaração que Nabucodonosor fez. Mas, quando entramos no capítulo 3,
nós já encontramos agora um rei com a mente dividida. Olha o que diz Daniel 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Nabucodonosor resolve construir uma estátua, mas qual era o metal dessa estátua? Toda ela de ouro. Se no capítulo 2 apenas a cabeça era de ouro, porque representava a Babilônia e daria lugar a um outro império, Nabucodonosor diz, não, eu vou fazer uma estátua toda de ouro, representando o meu poder que jamais passará. Mas aqui há uma questão interessante envolvida. Não era apenas uma representação de Babilônia. Essa estátua tornou-se um símbolo dos deuses de Babilônia, porque a questão da adoração foi envolvida. Então, Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro e ele tinha um objetivo. Olha o verso 2 aí, Daniel 3, 2. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Todos foram convidados à consagração. Interessante que essa estátua deveria ser consagrada. Consagrada a quê? Aos deuses de Babilônia. E um detalhe interessante que o texto vai nos revelar é que quando eles se ajuntaram, Nabucodonosor foi claro. Eles deveriam comparecer diante da estátua que o rei tinha levantado e diante da estátua eles iriam prestar um ato de adoração. Vamos ver adiante no texto e a Bíblia vai nos ensinar isso. Olha o que diz o versículo 4 e o verso 5. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Restou alguma dúvida de que aqui é uma questão de adoração? Adorar aos deuses de Babilônia, representados ali na estátua. Você se lembra que eu dei um número para vocês algumas semanas atrás? Um número que representava... Ah, muito bem. Lembra que eu disse que 600 era o número que representava todo o panteão dos deuses babilônicos? Agora junta 600 com uma estátua de 60 metros de altura por 6 metros de largura. Que número você alcançou? 666. Você percebe que há uma relação dessa estátua com a besta que sobe de Apocalipse lá da terra, do capítulo 13? Você percebe que há uma relação disso? Então aqui eu queria convidar vocês a nós fazermos um paralelo. Havia um decreto de morte. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado aonde? Na fornalha de fogo ardente. Então, olha o paralelo que é feito aqui. O quadro completo primeiro nos apresenta um soberano poderoso, Nabucodonosor. Segundo elemento, uma imagem falsa, porque a verdadeira havia sido a do capítulo 2. Agora é uma falsa imagem, porque toda ela é de ouro. Terceiro, uma adoração forçada. Ninguém foi convidado a ir à planície para adorar se quisesse. Todos deveriam ir, e quando os instrumentos fossem tocados, todos deveriam adorar. Porque se não adorassem, o que aconteceria? Fornalha de fogo. Então foi uma adoração forçada. E havia ainda
a união da igreja com o Estado. Por que que aqui há a união da igreja com o Estado? Porque Nabucodonosor é uma liderança política, mas agora chama os cidadãos para um culto de adoração, que envolve a religião. Então você percebe que aqui houve a fusão da igreja com o Estado, das funções políticas com as funções eclesiásticas, e um quinto elemento ainda, nós temos aqui uma pena de morte para quem não adorar a imagem. Agora, quando você olha para esse quadro completo de Daniel 3, você percebe que nós temos um paralelo com o que vai acontecer em nossos dias. E sabe qual é o paralelo? Olha para o livro de Apocalipse e você vai descobrir que há aqui nos versos 13 a 11 uma semelhança muito interessante. Em Apocalipse 13, 11, nós temos uma besta que sobe da terra. Então seu filho morreu. Por quê? Por falar a verdade sobre o reino dos céus. E por isso ele morreu. Mas o terceiro dia, como o pai já havia dito, ele ressuscitou e subiu ao seu pai, o rei dos céus. Foi nesse momento que os líderes religiosos da terra se uniram com os líderes religiosos do mar e fizeram uma aliança. O poder religioso da época se uniu ao poder político de Roma e criaram a sua filha, a Igreja Católica. A Igreja Católica é a filha desses dois poderes, o poder político e o religioso da época. Os judeus que caíram da presença do Pai e Roma, o que governava. Eles ali fizeram uma imagem de escultura do Filho do Rei dos Céus. E essa imagem de escultura, ela recebeu o nome de Jesus Cristo, por esses dois poderes. E colocaram essa imagem no local santo, no trono real, e disseram: esse é o nosso rei. E quem não aceitava essa imagem, ou o nome dessa imagem, era logo morto por esses dois poderes que governavam pela imagem. Muitos morreram. O primeiro a morrer foi o próprio Filho do Rei dos Céus. E logo após, seus apóstolos e discípulos. Depois, a filha do Rei dos Homens matou muito mais pessoas ainda, por não aceitarem a esse rei que eles fizeram. Quando, pois, virdes entrar no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Pois o reino foi tomado à força. E desde então, nos dias de João Batista, até agora, o reino dos céus ele é tomado à força. E os violentos o tomam de assalto. Eles roubam. Porque o Rei dos Céus tem posto em seu coração que se cumpra o seu intento. E tenham uma mesma ideia. E que deem à besta o seu reino. Veja, até que se cumpra a palavra do Rei dos Céus. Então, até que se cumpra tudo isso, quem vai receber esse reino aqui no mundo será a besta. A imagem que eles criaram e colocaram o nome Jesus, essa se assentou no trono e governa as muitas águas, os povos, nações, línguas e tribos. É necessário que se conte a verdade sobre tudo o que aconteceu, da justiça para que ela seja feita, para que o Todo-Poderoso, o Rei dos Céus, ocupe o seu local no trono e possa assim reinar como está sendo dito. Então esse é o Rei criado pelos homens, a qual entrou à força pelo poder político
e pelo poder religioso. É a esse rei que o mundo diz: tu é o Rei dos Reis. Por isso estamos aqui para retomar o que é de direito, o que é justo, ao verdadeiro rei. A justiça terá que ser feita, e o verdadeiro rei assumirá o seu trono. É uma segunda besta do capítulo 13. A primeira sobe do mar, a segunda sobe da terra. É um poder. Nós temos aqui uma falsa imagem, porque é dito no versículo 14 de que uma imagem à besta seria feita para que fosse adorada. Agora nós temos aqui uma adoração forçada, porque todos deverão adorar a besta, e quem não adorar a besta será morto. Há uma pena de morte em Apocalipse 13. Aqui também há a união da igreja com o Estado, porque esta besta representa um poder político, mas vai convidar as pessoas a adorar a primeira besta, que trata-se de um poder religioso. Então há a união da igreja com o Estado. E, finalmente, nós temos uma pena de morte para aqueles que não adorarem a imagem da besta. Nós não vamos entrar em muitos detalhes em Apocalipse 13, mas o que eu quero dizer para vocês é que há um paralelo muito íntimo entre Daniel 3 e Apocalipse 13. E aquilo que aconteceu nos dias de Daniel voltará a acontecer em nossos dias. Por isso, a história do capítulo 3 foi registrada para nos mostrar em que direção nós podemos caminhar. 3 jovens não se prostraram. Olha o que aconteceu quando os instrumentos foram tocados em Daniel capítulo 3, a partir do versículo 8. Daniel 3, 8 em diante. Qualquer que não se prostrar e não adorar, no mesmo instante, será lançado na fornalha de fogo ardente. Esta era a sentença. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns dos homens caldeus e acusaram os judeus, e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Agora olha o verso 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. O que esses homens deixaram bem claro? Há uns homens judeus. Percebe que eles nunca aceitaram
de que os judeus cativos tivessem o mesmo status social que eles? Há aí uns homens judeus, e ora, eles não fazem caso de ti, ó rei. E outra, eles não adoraram os teus deuses. Eles não adoram os teus deuses. E nem reverenciaram a imagem de ouro que você levantou. Então eles correram para contar ao rei de que esses jovens não se prostraram. E eu fico pensando, quão difícil deve ter sido para esses jovens ficar de pé quando todos se prostravam. Daniel 3, 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha a firmeza desses jovens. Fica sabendo de uma coisa, rei. O nosso Deus, ele tem poder de nos libertar. Se ele quiser nos livrar, ele vai livrar. Mas se ele não quiser, não tem problema. A gente vai até a morte com ele. Agora fica sabendo de uma coisa. Nós não iremos pecar contra o nosso Deus. Nós não vamos adorar as imagens de ouro que levantaste. E por que essa decisão tão firme? Porque existe um mandamento na lei que diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Existe um segundo mandamento que diz o quê? Não farás para ti imagem de escultura. Então, uma imagem de escultura deveria ser adorada. Eles disseram, não, isso é contra a lei de Deus. Um falso Deus pedindo adoração. Não, isso é contra a lei de Deus. E você percebe que esses jovens aqui tinham suas vidas pautadas pela lei de Deus. O que nos falta hoje é gente séria, que encare com seriedade a lei de Deus, que viva os preceitos que ela ensina. E o mundo espera ver ainda jovens como estes se levantar nos dias de hoje em prol do que é certo. E eles preferiram a morte do que pecar. Nabucodonosor se irou tanto com essa fidelidade dos jovens que ele mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. E ela estava tão aquecida que os soldados que levaram os jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, para dentro da fornalha, eles próprios morreram. Mas eles conseguiram lançar os jovens lá. Esses jovens foram tão provados a ponto de perderem a vida. E o problema nosso hoje é que a gente escorrega nas coisas mínimas. Com coisas simples, a gente está renegando a fé. A palavra de Deus ensina uma coisa, a gente quer praticar outra. A gente sabe o que é certo e às vezes fica dando lugar ao diabo naquilo que é errado. O certo é que eles foram lançados na fornalha. E o que aconteceu? Olha para o verso 24. Daniel 3, verso 24. Então, o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Verso 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Irmãos, quem é que Nabucodonosor viu dentro da fornalha com os 3 hebreus?
versículo agora 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Você percebe que coisa extraordinária? Cristo veio estar com seu povo, e quando Cristo está conosco, o mal é afastado. Nenhuma consequência. E o detalhe aqui é que nem cheiro ficou na roupa desse jovem. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa aí, com ela. O falso profeta, que tanto ele como seu contemporâneo, o profeta Miqueias, predisseram a vinda do Messias de uma forma que depois foi confirmada pelo Novo Testamento. A jovem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará pelo nome Emanuel. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Se disser no teu coração, como conheceremos qual seja a palavra que o Yahweh falou? Veja bem, quando o profeta falar em nome do Yahweh, tal palavra não se cumprir, nem se suceder assim. Esta é a palavra que o Yahweh não falou. Com presunção falou o profeta. Então tu não o temerás. Então lembre-se, o filho disse: eu vim em nome do Pai. E vocês podem comprovar que tudo que o filho disse está de acordo com o que o Pai falou. Mas os que os escribas colocaram nas escrituras por eles mesmos, tu não ouvirás. Porque se tua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, tu nunca entrarás no reino dos céus. Diante dela, fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus.
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Um livro, o mais vendido em todo o mundo. Mas poucos o leem, e muitos não o entendem. Outros o usam como um amuleto, e para outros é apenas um livro para contar histórias. A maioria usa este livro como enfeite para o pôr debaixo dos seus braços e nunca o abre. Uns o têm como um livro enigmático e assustador por suas profecias. Já para outros, é o legado de uma geração que mostra a história de seus pais. Mas o autor deste livro diz que ele é como um livro selado, que se dá ao que é sábio para ler, e ele diz: não posso ler, porque está selado. Ou se dá a quem não é sábio e diz: leia isto, e ele diz: não sei ler. Os gregos o chamam de conjunto de livros, Bíblia. Já os hebreus o chamam de Escrituras Sagradas. A minha mensagem é como fogo, é como a marreta que quebra grandes pedras. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor, pelo que, como a língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a mão contra ele e o feriu, e as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Contudo isto não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Quando passares pelas águas, estarei contigo. E, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Todo homem se embruteceu e não tem ciência, envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira, e não há espírito nela. Vaidades são obra de enganos, no tempo da sua visitação, virão a perecer. O juízo virá para todos. E quando o livro da vida for aberto, seu nome estará lá entre os salvos. E a condenação é esta: que a luz... Portanto, o Yahweh mesmo vos dará um sinal. Em
Eis que a Virgem conceberá e dará à luz, e dará à luz, e dará à luz, e dará à luz a um filho. E será este o seu nome, o Emanuel. Certamente você já passou muitas vezes por aqui, mas aquilo que o Pai diz, ninguém recebe. Veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Bem-vindo. É o paraíso? Sim, Lázaro. Venha para o lugar que o teu pai lhe preparou. Ou sua alma entre os perdidos do lago de fogo? Por favor, não! Ajude-me! Por favor! Não! Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e, no monte da congregação, me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades. Que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles. Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Dói, não é mesmo? Imagine ter essa dor em todo o teu corpo durante 1 minuto, durante 5 horas, 2 dias inteiros, 11 anos, 400 bilhões de anos sem descanso. A maioria dos cristãos sinceros creem que Deus irá prolongar essa agonia por toda a eternidade. E mesmo que alguém rogue com lágrimas que lhe deixe morrer, Deus não permitirá sequer que se desmaie por um instante. Será um sofrimento atroz e sem fim. E tudo isso, por quê? Por portar-se mal? Por recusar a Deus? A doutrina do inferno perverte o caráter do Criador e o converte num ser detestável. E gera uma obediência manipulada pelo medo. Trata-se de um castigo sem nenhum propósito redentor. Sua única finalidade é causar dor. Sendo assim, não resolve o problema do mal. Pelo contrário, o faz eterno. Não te parece um pouco errado? Não sente que algo não encaixa em tudo isso? Quem poderia estar interessado em que você acredite assim? Se essa doutrina está na Bíblia,
Temos que aceitá-la mesmo que não entendamos. Mas... e se não está na Bíblia? E se o que te ensinaram sobre o inferno não é verdade? Você vai descobrir em 2 minutos algo que mudará sua concepção de Deus para sempre. Está preparado? Comecemos. Primeiro, a palavra inferno não aparece na Bíblia. É uma tradução de uma terminologia dos hebreus que nada tem a ver com fogo. Segundo, o termo usado pena, provindo do Vale de Rinom, lugar fora de Jerusalém que queimava constantemente. Vejam o erro. Ali jogavam lixos e animais mortos, e quando o fogo não os consumia, os vermes se alimentavam do resto. Era tão impactante que já exemplificar a destruição final. O povo de sua época o compreendeu. Até que alguém de sua época resolveu traduzi-lo como inferno. Terceiro, e a parábola do rico e Lázaro? Cristo utilizou uma lenda egípcia conhecida, a história de Bar Mayan. Erraram de novo. Simplesmente para ensinar o que ele mesmo explica no final da passagem. Só isso. Leia e perceberá que não pode ser literal. Por certo, não é seguro basear uma doutrina em uma parábola. Quarto, na Bíblia aparecem várias vezes o fogo eterno e o fogo que nunca se apaga. Como entender? Verás, o fogo eterno é um tipo de fogo, divino, implica no juízo de Deus, porém nada tem a ver com a sua duração. Quer um exemplo? Te dou 2. Judas 7 diz que Sodoma e Gomorra sofreram com o fogo eterno. Resultado, foram destruídas pelo fogo, mas não continuam queimando. Jeremias 17 diz que Jerusalém seria destruída pelo fogo que nunca se apagará. E assim o foi, mas se apagou. E por que se apagou? Precisamente porque é um fogo eterno, divino. É uma expressão bíblica de ênfase, porém não significa que queime pela eternidade. Esta é a chave. Quinto, segundo a Bíblia, os que recusam a salvação receberão ao final da história o castigo no fogo eterno. Sabe o que acontecerá com eles? Salmo 21, serão consumidos. Salmos 37, não existirão mais. Jó 20, perecerão para sempre. Isaías 1, serão destruídos. Salmos capítulo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi dele ao meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um anda espiando, como se acaçapam os passarinheiros, armam laços perniciosos, com que prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de engano, por isso, se engrandeceram e enriqueceram. Engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja, e que fareis no fim disso? Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e... Jerusalém! Jerusalém! É você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram.
Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Porque, desde que falo, grito e clamo, violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia. Então, disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, como fogo ardente, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados, mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, ficarão nu e confundidos, como não se ouviram prudentemente, terão uma confusão perpétua, que nunca se esquecerá. Criador, Yahweh. O Pai fala, e o que ele falou é ouvido pelo profeta. O profeta vai ao povo e fala o que o Pai mandou ele falar. O que o Pai falou, ele manda escrever para servir de testemunho. O que ficou escrito nos livros, as gerações futuras lerão e testificarão o que foi escrito. E o que está escrito nas palavras serão faladas pelos seus servos. Aquele que leu e repetiu o que foi lido na palavra do Pai não pertence a ele, mas pertence a quem falou. Nesse caso, o Yahweh. E o que sairá de sua boca é Espírito Santo, pois as palavras são do próprio Espírito.
do Criador e não sua, que é humana. Mas se alguém fala o que não foi encontrado nos livros, o que foi falado é espírito imundo, pois é invenção humana e para nada serve. Logo, quem tem a palavra do Pai na sua frente, tem ao Pai, e estará sendo julgado na presença do Pai. Se leu e pisou, julgado foi. Se leu e obedeceu, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tudo dito foi escrito, e hoje está nos livros que você também tem em sua casa, chamado de Bíblia. Sabendo que o Pai é a palavra, o Espírito Santo são a mesma coisa, então você tem em suas mãos a palavra do Pai. Ao você ler, é Ele falando contigo. E se leu e fez ao contrário, está sendo julgado na presença dele, a palavra. Você está sendo julgado ali com o livro aberto, as palavras do Pai, que, como foi dito, o próprio Pai. Mas se leu e obedeceu, não entrará em condenação. Por isso, estar sempre na presença do Pai é muito importante, sempre lendo, meditando como Ele lhe manda. Isso é Ele sempre lhe ensinando. Quando você está lendo os livros, é o Pai falando contigo. Logo, você está sendo ensinado pelo Criador, como o próprio Messias ensinou e falou que seria. Mas quando você vai a um templo religioso, você não é ensinado pelo Pai, você é ensinado pela palavra humana. Daí, nada fará sentido e você morrerá espiritualmente. O julgamento pelas coisas escritas no livro. Se você lê, vê qual é a vontade do Pai, se faz a vontade do Pai, você obedecerá. Agora repare que é dito na antiga aliança são as coisas que acontecerá na nova aliança. Se o Criador mostrou que era um cordeiro puro e sem manchas, que morreria pelo pecado, na nova aliança, esse cordeiro veio e morreu pelos pecados, ou seja, a profecia se cumpriu, a palavra do Criador se realizou. Se foi-te mostrado que pegariam esse cordeiro e dele fariam um Deus, isso ira e muito o Altíssimo ter um outro Deus além dele. E foi isso que aconteceu e foi feito no dia de hoje. Pois dizem que Jesus Cristo, o Cordeiro, é Deus. Ou seja, fizeram a mesma coisa que no tempo passado. Mesmo o Criador mostrando o erro, nos dias de hoje as pessoas não aprendem. Tem o Cordeiro como Deus. E foi mostrado que não é para fazer do Cordeiro um Deus. Ele vai servir de porta, de luz, vai lhe ensinar, mas não é Deus. Foi isso que foi feito no passado e foi isso, e é isso que está sendo feito nos dias de hoje. O teu pai mostrou tudo isso para que você não errasse. Por isso, ele falou quem era o Messias. Se ouviu e creu no Pai, no Yahweh, saberá que o Messias virá, como o Pai falou que ele viria. Mas se o Messias veio e você faz dele um Deus, desobedece o que o Pai disse lá atrás. Ou seja, você repete tudo aquilo de errado que o povo antigo fez.
E o Criador quis destruir todo aquele povo por causa desse erro. E você, da mesma forma, está querendo errar novamente e será destruído. Se o Pai disse que daria a luz para separar as trevas da luz, no Novo Testamento, a luz chega e o Messias diz: eu sou a luz, que faço separação das trevas para a luz. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Se o Messias disse que derrubaria o templo construído por mãos humanas, as obras do adversário é levantar. Se o Pai disse que colocaria no mundo um único pastor, o Messias confirma e diz: eu sou o pastor, e haverá um rebanho e um só pastor. Mas se você vai ao seu templo religioso levantado por mãos humanas, lá tem o falso pastor. Pois, se só existe um, todos os outros são falsos. E no momento que você vai, você está fazendo a coisa contrária do que está escrito nos livros sagrados. E o que está escrito no livro da vida, você está desobedecendo. Logo, entrará em condenação. Se na antiga aliança, o Pai mostra que dízimos são alimentos, que o povo ia até o campo e ceifava e entregava ao sumo sacerdote os cereais, o alimento, e o sumo sacerdote, pela sua vez, entregava ao Pai como oferta de dízimos. Na nova aliança, o Messias diz o que são esses dízimos, que ele enviará seus anjos ao mundo, e ele fala que o mundo é o campo, e ceifarão o joio e o trigo. O joio será queimado e destruído, mas o trigo é o cereal, o alimento que alimenta. Será guardado no celeiro do seu Pai. Então veja, os dízimos são os alimentos, e o alimento aqui é o trigo, que o Messias disse que é aqueles que fazem parte do Pai, as almas. Mas se você vai ao seu templo religioso levantado por homens, lá os dízimos serão 10% do seu salário, que não se encontra isso escrito nos livros. Pois dizimar é ceifar, vindimar e matar. Um exemplo: a Segunda Guerra Mundial dizimou milhares de vidas. E será preciso morrer para o mundo e viver para o teu Pai que está nos céus, assim como o Messias falou. No momento que você morreu para o mundo, você foi dizimado. Você se tornou um dízimo que será entregue ao Messias, o sumo sacerdote. E por sua vez, o sumo sacerdote, o Messias, lhe entregará ao Criador. E tudo faz sentido com a antiga aliança. Lembre-se que o Criador não receberá dinheiro, mas ele lhe receberá a sua alma, porque você pertence a ele. Na antiga aliança, o Criador fala sempre: ouve, Israel, o Yahweh, nosso Deus, ele é o único, não existe outro além dele. E o Messias, ele repete: o primeiro de todos os mandamentos é este: ouve, Israel, o Yahweh, o nosso Deus, é o único. Então veja que bate, não existe diferença. O Criador fala que é o único e o Filho fala: é verdade, o meu Pai, o Yahweh, é o único. Quando você lê na sua Bíblia, no Antigo Testamento, onde está escrito Senhor, no original está escrito YHWH, que é o nome do teu Pai que está nos céus. Isso foi tirado pelos antigos sacerdotes. E se você não sabe disso, não é culpa sua. É culpa daqueles que têm o conhecimento e não falam
do que aconteceu. A própria religião inteira, os seus líderes religiosos sabem disso. Entretanto, em vez de falar a verdade que aconteceu, pois nada poderia ser acrescentado nem tirado, eles preferem repassar a mentira que os sumos sacerdotes fizeram naquela época, na hora da copiagem dos escritos originais para o grego, para ser distribuído então para todas as línguas. Veja bem, eu sou o Yahweh e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Yahweh e não há outro. Creia, o Filho falou. O Pai que me enviou é maior do que eu. Então aqui você está escutando o que é maior falar. E o Filho que é enviado, ele obedece isso tudo que o Pai falou. Se o Pai falou que ele é o único, logo não haverá outro como Deus. Não haverá Maomé como Deus, não haverá Buda como Deus, não haverá Yeshua como Deus, não haverá Yahoshua como Deus, não haverá Jesus como Deus. Porque o Yahweh é o único. É necessário que se ouça o que ele está falando e ponha em prática. Essas são as obras. Todavia, eu sou o Yahweh, o teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Anunciai e chegai-vos e tomai conselhos todos juntos. Quem fez ouvir isso tudo desde a antiguidade? Quem desde então que anunciou isso? Porventura não sou eu, o Yahweh? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e Salvador não há além de mim. E mais uma vez ele te fala: eu sou o Yahweh, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E a vida eterna, como o Messias falou, é essa: que te conheçam a ti por único Deus e verdadeiro. Lembre-se que ele estava orando a seu Pai. Logo, ele está falando com o Pai. Conheçam a ti como único e verdadeiro e reconheçam ao Cristo que tu enviaste. Se o Criador enviou o Messias, creia em tudo que o Messias está falando, porque a tua vida dependerá de você crer no Pai e crer no Filho. Reconheça que o Yahweh é o único e obedeça àquele que o Yahweh enviou. Siga aquele que o Yahweh enviou. Ame aquele que o Yahweh enviou. Se você tem dúvidas sobre Jesus ser Deus, ouça o que ele diz. Mais uma vez se repete, são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito, na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo. Ouça ele e veja se lá diz que Jesus será Deus. Você nunca encontrará. Entretanto, encontrará que o Yahweh é o único e só ele que é Deus, como foi mostrado mais acima. Agora, quando você vai aos templos levantados por mãos humanas, você verá isso. Deus conosco. Então veja, qualquer denominação religiosa, para ser considerada cristã, ela precisa acreditar que Jesus é Deus. Esse é o consenso de todas as denominações conhecidas ou ditas cristãs. Agora, de onde as religiões cristãs ou as denominações cristãs definiram que Jesus é Deus? Por uma intenção, por uma vontade, por um desejo? Veja que o sistema religioso diz, ensinado por A,
B ou C. Mas o Messias diz ao contrário deles. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Se você leu na Antiga Aliança o que se falava do Messias e creu no Pai, certamente, com toda razão, você terá que ir até quem? Até o Messias, porque o Pai fala tudo que está lá na Antiga Aliança e profecias sobre ele, pois tudo foi feito para ele. Logo, você será julgado pelas coisas escritas. Se está escrito e você não leu, o sistema religioso te pega e te mata. Pois o falso pastor ele veio para isso mesmo, para roubar, matar e destruir. E não pense que é matar o corpo físico, te dar um tiro, mas matar a sua alma. Mas só as ovelhas do Messias que ouvirão a sua voz. Mas se pertence a outro pastor, o religioso, ouvirá a ele, ao falso, e não ao verdadeiro. Daí a sentença foi feita, e o próprio falso pastor lhe matará, o roubará e o destruirá. E essa obra ao qual se refere o livro da Revelação? Vamos sempre deixar que o nosso mestre nos mostre que tipo de obra é essa que está sendo referida. Veja e preste atenção. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Então o Messias respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creia naquele que ele enviou. Então, se você fez a obra certa, creia no que o Messias fala. Mas se ele fala que destruiu o templo construído por mãos humanas e você vai em um que o homem levantou, você creu? A sua obra não está condizente e logo será condenado. Sua obra foi oposta, ou seja, você não creu no Messias. E se não creu, desobedece. Se o Pai falou que colocaria no mundo um único pastor, e o Messias diz: eu sou o pastor, e haverá um só rebanho e um só pastor. Daí você vai ao templo levantado por homens, e lá tem milhares de pastores. Aí eu digo: você creu? Sua obra foi oposta, ou seja, não creu. E se não creu, desobedece. E tem vários e vários pastores. No sistema religioso é assim. São eles que são contra a palavra. São eles que te incitam a desobedecer ao teu Pai que está nos céus e ao Messias, o teu irmão, aquele que o teu Pai enviou para te salvar. Se o Yahweh diz que é o único Deus, e o Messias repete o que foi dito, e quando você vai ao templo levantado por homens, e lá eles dizem que Jesus Cristo é Deus, você creu? Sua obra foi oposta, não creu. E se não creu, desobedece. E tem outro além do Yahweh, o verdadeiro. Se o Messias ensina a não orar como os gentios, em pé nos seus templos religiosos, ao qual o Messias chama eles de hipócritas, e quando você vai ao seu templo levantado por homens, é lá que eles dizem: vamos todos ficar de pé para orar. Veja, é ao contrário, tudo é o contrário do que o Messias ensina. Aí eu pergunto: você creu? A sua obra foi oposta, não creu. E se não creu, desobedece e vai orar em pé, pois o teu falso pastor é que mandou. O verdadeiro falou: não faça isso. Mas o falso pastor a qual você segue diz:
Fique de pé sim, porque é eu que mando. Então, você está sendo julgada na frente do Pai, do livro. Você tem o livro na mão. Você vê que está escrito o que foi dito, mas mesmo assim desobedece. Isso é para você se tocar que não é uma padaria, não é em um shopping, não é em um barzinho, não é em uma farmácia ou em um salão de beleza que você aprende a desobedecer ao teu Pai que está nos céus. Você aprende a desobedecer dentro de um templo religioso. Por isso, o Messias derrubou esses templos levantados por homens, para que você não morresse. É nesse momento que você entra nesses templos religiosos que lá a sua alma é morta. Tudo que foi dito é te ensinado ao contrário. Mas só se livrará os que ouvirem a voz do Cordeiro. E para ouvir, você vai ter que ler, não tem como fugir. Você vai ter que deixar de ser preguiçoso, abrir o livro da vida e ler. É o Messias falando contigo. Daí você reparará que aquele que está dentro dos templos religiosos são os que tanto o Messias fala para você não seguir. Veja que o meu papel aqui é igual ao da mulher samaritana, que depois de ter ouvido o mestre falar, foi correndo chamar os outros para ouvir também o mestre falar. E esse é o meu objetivo, incitar você a ler. Ao ler, é o pai e o seu filho falando contigo. E quando você entra no teu aposento e ora ao teu pai que está nos céus, é você falando com teu pai. Resumindo tudo isso, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O conselho é ler. Se creu no que leu, praticará as palavras. Isso são as obras do que creram. Mas se leu e pisou no que foi falado, no que foi escrito, julgado e condenado foi na presença do Pai, da palavra. Yahweh seja louvado pelo seu povo.